Nestes dias em que a angústia e o desespero têm dominado os corações, este programa lhe mostra uma nova direção. Programa Cadeia da Vida. Apresentação: Pastor Valdir Gomes. Muito bom dia, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa A Cadeia da Vida, para trazermos hoje até você uma oração para abençoar a sua vida e uma palavra, meu Deus, uma palavra poderosa vinda do coração de Deus que vai abençoar muito a sua vida. Fique comigo aqui, fique atento, porque o que Deus vai falar vai impactar você e vai começar a mudar sua maneira de pensar, preparando você para um ano novo abençoado, um ano novo de vitórias. Então fica comigo aqui. Lembrando que você pode mandar para mim o seu pedido de oração, para incluir o seu nome no livro da oração, porque logo após a mensagem eu vou estar orando por você. Então, já prepara o seu coração agora para ouvir essa palavra poderosíssima, Deus falando aos nossos corações. Chegou a hora de Deus falar aos nossos corações. Eu quero ler para vocês o livro de Êxodo, capítulo 6, no versículo 6, em que Deus diz assim: portanto, anuncia aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei. Palavra do Senhor, digam glórias. Meu povo, vamos lá. Em primeiro lugar, como eu sou liberto? Como eu alcanço o meu livramento do Egito? Em primeiro lugar, você precisa compreender, entender que quem liberta é Deus. Por isso que ele começa dizendo: eu sou o Senhor. Ele se apresenta e ele diz: eu vos tirarei e eu vos livrarei. Então ele está falando isso para Moisés, para que Moisés fale para o povo. Então a primeira coisa, Deus usa Moisés, mas não é Moisés que te liberta. Isso precisa ficar claro, porque tem muito crente que bota fé na pessoa errada e por isso a vida dela não muda. Bota fé num pastor, num padre, num bispo, num apóstolo, sei lá em quem. E Deus, primeira coisa que ele diz é assim: olha, o Moisés fala para os filhos de Israel: eu sou o Senhor e eu vou livrar vocês das correntes do Egito. Deus está me usando nesta hora, mas quem vai mudar a sua vida é Ele. Quem está compreendendo, pastor? Está ficando claro para você, minha irmã? Está ficando claro para você, meu irmão? Eu sou o instrumento que Deus enviou para te ajudar, mas o poder da libertação é dele. E essa libertação significa uma libertação do Egito físico, emocional, espiritual e mental. E você vai compreender. Eu peço a você, por favor, que me escute. Talvez você nunca tenha escutado uma mensagem como esta. Todas as vezes que fala da libertação, você pensa apenas como livrando você do demônio.
E olha, é muito mais profundo que isso. Hoje em dia, Satanás não se preocupa mais se ele é expulso de um corpo, porque infelizmente ele desenvolveu outras maneiras de escravizar as pessoas. E eu vou mostrar para vocês hoje o que eu tenho dito aqui. Faraó não se preocupa se você sai do Egito, porque infelizmente a maioria das pessoas hoje saem do Egito, mas levam o Egito dentro delas. Por isso que ele não se preocupa mais. Ele vai continuar escravizando essas pessoas. E acredite, antes de Deus levar você até a terra prometida, ele precisa quebrar as correntes que ligam você ao Egito. Isso é interessante, povo de Deus, porque fisicamente o povo já havia saído do Egito. As correntes físicas, as visíveis, tinham sido quebradas, mas as invisíveis não. As correntes físicas foram quebradas em um dia. As físicas, ou melhor, as emocionais, as espirituais, levaram 40 anos. Olha como é difícil uma libertação verdadeira. Não é difícil para uma pessoa largar o mundo, que é o Egito, e começar a frequentar uma igreja. Não é. Agora, na igreja, tirar o mundo de dentro dela é muito difícil. E tem gente que vai morrer no deserto e não é liberta. Então, presta atenção. Foram 430 anos de escravidão. Meu povo, é claro que esses 430 anos deixaram marcas, traumas, crenças limitantes, não posso, não consigo, memórias terríveis, aquele sentimento de escravo, de escravidão. Aquele povo cresceu com medo constante, medo de apanhar, medo disso, medo daquilo. Cansaço emocional. Olha quantas coisas, olha quantas correntes. Baixa autoestima, medo da perda, mentalidade de sobrevivência. O que é isso? É aquela mentalidade de só ter o suficiente para comer, de não sobrar, de não guardar porque não tinha. Muitas pessoas hoje em dia, mesmo sendo crentes, estão exatamente assim, carregando muitas correntes ainda do Egito. Muita gente, meu povo, carregando marcas de sofrimento, traumas de uma infância difícil, de pais abusivos, pais, desculpe, estúpidos, relacionamentos, meu Deus, casamentos totalmente fracassados. Casou-se com quem você nunca devia ter casado. Isso está marcando, é uma corrente. Sabe aquela crença de que você nunca vai ser ninguém, porque você nasceu para isso. Na minha família todo mundo é assim, então eu sei que é. Não! Isso é corrente. Como aconteceu com eles? Deus, ele sabia, não adianta eu tirar esse povo da prisão, das correntes físicas, se dentro deles eles continuam presos, se dentro deles eles continuam escravos. Povo de Deus, como pastor, eu posso afirmar isso para vocês. Todo dia eu lido com pessoas assim, elas são livres do físico, pessoas que já se batizaram, pessoas que já estão há muito tempo na igreja, pessoas que é até difícil a gente falar para ela, você precisa se libertar, porque senão ela fica com raiva,
Como assim, pastor? Eu sou crente, eu sou lavado, eu sou remida, eu sou isso. Mas 5 minutos de conversa com ela revela que ela ainda está no Egito. Alguém está compreendendo, pastor? Eu estou conseguindo fazer você entender o que é isso e como isso é grave, como isso é sério. Como que eu vou conseguir guiar você até a terra prometida se tem correntes que ainda te prendem ao Egito, ao teu passado, à tua vida antiga, aos traumas, às dores? Muita gente começa a caminhar na direção certa, na direção da promessa, mas as correntes não deixam chegar até o destino. Mas que correntes, pastor, que o senhor tanto fala, meu Deus do céu? Muita gente carrega as correntes da rejeição, por exemplo. Vou dar só alguns exemplos. Rejeição. Ela se sente rejeitada. Ela sempre se sentiu largada, menosprezada. Essa corrente tentou prender Davi. Davi foi rejeitado pela família. Era uma corrente, mas Davi rompeu aquilo ali. Correntes de humilhação, correntes de traumas antigos, machucados antigos. Como eu disse, de relacionamentos abusivos, ciclos repetitivos, sabe? Aquela coisa que acontece sempre, o povo dando volta, a vida da pessoa, ela está sempre assim, as coisas estão se repetindo. Olha, aconteceu na minha família, ninguém casou, ela não casou. Na minha família, todo mundo teve a doença tal. Ela tem medo dela porque todo mundo teve. Maldições hereditárias de gerações. Quantas correntes, imagina só. Você diz assim, porque na libertação do crente é graças a Deus, não tem mais demônio no meu corpo. Não tinha mais egípcio na vida daquele povo, mas tinha correntes neles. Por isso que Deus falou assim, eu vos livrarei das cargas. Veja que ele não diz, eu vou livrar você de Faraó, do chicote. Ele frisa das cargas. Essas cargas não são externas, são pesos, fardos internos. Você está comigo? Antes de Deus levar Israel para Canaã, precisava quebrar, libertar essas cargas, tirar essas correntes. Antes da gente chegar em 2026, Deus quer quebrar essas correntes dentro de você, minha irmã. Eu sei que eu estou falando aqui, está encaixando na vida de muita gente sendo ainda presos, muitas pessoas presas, acorrentadas e carregando essas cargas. A libertação não é só sai espírito maligno, é um processo profundo que vai envolver 3 dimensões, 3 áreas do seu ser. 3, presta bem atenção e, se possível, você anote para você entender perfeitamente. Primeiro, Deus quebra a corrente espiritual. A primeira corrente que precisa ser quebrada é espiritual. A libertação espiritual, meu povo, é o começo de tudo, é o começo da transformação da vida. Não dá para tentar libertar as outras áreas, desculpe como eu vou falar, tá? Se tem um demônio na vida da pessoa, se ela está presa a Faraó. Então, a libertação começa na vida espiritual. Como assim, pastor? Opressão, domínio espiritual maligno. Muita gente fez pacto de escravidão. Pacto de escravidão, pastor? Infelizmente, povo de Deus, tem pessoas que fizeram pactos com forças, com espíritos atrás, tempos atrás, ou foi a família que fez. Isso precisa ser quebrado. Controle da mente.
Tem muita gente que a mente dela está dominada. Pessoas que ficam ouvindo vozes, pessoas que, sabe, a mente dela não para, não sossega, é tanto pensamento ruim, ela pensa só, é horrível, não descansa, esgotamento. Não é que a pessoa trabalhou e ela está cansada, não é cansaço físico, é esgotamento, sabe? Ela não tem ânimo para nada. É como se estivessem colocando ali um aspirador ou sabe aquela transfusão de sangue? Estão sugando a energia dela. Ela já levanta cansada, ela olha assim o que ela tem que fazer e aquilo parece muito difícil. Se ela tiver que ir a algum lugar, é como se aquele lugar ficasse do outro lado do mundo, ela não tem forças para nada. Pessoas que vivem com pensamentos ruins, como eu disse, pessoas que são influenciadas por forças das trevas, pessoas que elas não conseguem quebrar aqueles padrões espirituais da família, que ninguém casa, todo mundo se divorcia, olha, ninguém consegue vencer na vida, todos os nossos parentes são pobres. Tem gente que não consegue, povo de Deus. Sabia que tem libertação de locais, de ambientes? Tem gente que não consegue sair do lugar onde nasceu e cresceu, mesmo aquele lugar, me desculpe, sendo horrível. Ninguém daquele bairro, ninguém daquela cidade, é uma cidade, é um bairro que não progrediu, que não prosperou. As casas são do mesmo jeito, ou pior, estão ficando pior. As ruas nada muda, nada cresce naquela cidade, nada. E a pessoa, ela não consegue sair do quintal da família, que é desculpe dizer, uma perturbação, é um verdadeiro inferno, meu Deus do céu. Tudo o meu maior sonho um dia é sair daqui, mas ela não consegue. É estar no Egito. Quem está compreendendo o seu pastor aqui? Isso é opressão, isso é escravidão. Tem muita gente que não sabia disso, que não consegue enxergar. Tem gente que é presa aos ambientes. Mas o Senhor disse: eu vou tirar vocês de debaixo dessas cargas. Eu vou tirar essas cargas de cima de vocês. Então, primeiro, Deus quebra o jugo. O que era pesado, Ele tira. O que te amarrava, Ele arrebenta. Aquilo que te prendia, Ele liberta. Libertação espiritual é o começo de tudo. Não adianta eu tentar ensinar mais nada se você não quebrar essa corrente espiritual da sua vida. Se alguém está entendendo, diga amém. A segunda corrente que Deus quebra é a corrente emocional. Depois que Deus quebra o jugo, Deus trata o coração. Porque a escravidão mais difícil de romper, a corrente mais difícil de romper não estão nos braços, povo de Deus. Essa é, meu Pai, Deus demorou muito tempo para libertar aquele povo. Por quê? Olha só, vamos pegar o exemplo deles. Mesmo eles não estando mais no Egito, mesmo não tendo nenhuma corrente prendendo eles, física, mesmo não tendo nenhum chicote nas costas deles, eles diziam assim: a gente prefere voltar. No Egito a gente tinha comida. Lá era melhor. Alguém está conseguindo entender o poder de um trauma? O poder de uma corrente emocional? Quem está entendendo, pastor? Como é que pode? Se você sofreu, seu pai sofreu, sua mãe sofreu, seu avô, seu bisavô, seu tataravô sofreu anos a fio. Finalmente você é liberto e você consegue dizer: lá era melhor.
Mas não tem gente assim, povo de Deus? Não, desculpa dizer isso, povo de Deus, eu sei que é triste, mas não tem mulher que vive apanhando do marido e depois que, às vezes acontece isso, a família vai lá e tira ela para ele não matar ela. Ela culpa a família dizendo: vocês me separaram do meu marido, eu quero voltar. E muitos voltam. Você não já viu casos assim? Essa pessoa é escrava. Essa pessoa ela é acorrentada emocionalmente. É aquela pessoa que, mesmo que ela tenha sido liberta, ela se sente como ainda estivesse naquela situação. O Egito emocional, a corrente emocional, traz medo do futuro, medo de fracassar, medo de tentar de novo, apego, isso aqui é mais demoníaco, apego ao que te machuca. E é esse caso. Eu já conheci pessoas assim. Eu me lembro de um caso de uma irmã que ela sofreu a vida toda nas mãos do marido, mas sofreu. No dia que ele foi embora, ela ficou desesperada, querendo que ele voltasse. E ninguém entendia. É escravidão. A pessoa fica insegura, ela se sente incapaz. É como se sem aquele Egito ela não conseguisse nada. Só que ela não era nada com aquele Egito. Alguém está comigo? Ela não era nada. Aquele Egito é o que está destruindo ela. Meu irmão, a libertação profunda disso, a cura, só acontece quando Deus mexe naquela ferida que você está tentando esconder. Sim, dói, mas é quando Deus vai lá e toca naquilo que você está tentando esconder. Olha, vou te dar um exemplo. Moisés ele corre para Midian, para o deserto, tentando esconder que ele matou um homem. Ali ele está morrendo com aquilo corroendo ele. Como é que Deus trata Moisés? Dizendo: volta para o lugar de onde você está fugindo. Ou seja, enfrenta aquilo que te assusta. Você só será realmente... Deus não mandou ele voltar. Veja bem a diferença. Para eles continuar no Egito, mandou ele voltar para ele enfrentar o Egito. É quando você confronta que esses medos, essas correntes são quebradas. E por último, povo de Deus, Deus quebra a corrente mental, a mentalidade egípcia de escravo. Para você tomar posse da sua terra prometida, você precisa mudar sua mentalidade de escravo. Enquanto você continuar agindo e pensando como um escravo, escravo você será. Israel estava liberto, mas pensava como escravo. Porque qual é a cabeça do escravo? Aceitar o pouco, esperar o pouco, sonhar pequeno ou nem sonhar, porque o escravo nem direito de sonhar não tem. Acreditar que não merece, se contentar com as migalhas, olhar para baixo. O escravo não podia olhar para cima, olhar para baixo, olhar de submissão e se submeter, ou seja, aceitar a opressão como se não tivesse outra vida. Deus disse assim: eu tomarei vocês por meu povo. Em outras palavras, eu vou ensinar vocês a pensar como meu povo, não como o povo de Faraó. Para Faraó, vocês são escravos. Para mim, vocês são filhos. É diferente. Aleluia, quem está entendendo? O escravo, ele pensa assim. O filho pensa diferente. Escravo não sonha, o filho sonha, porque ele sabe de quem ele é filho. Ele sabe que o pai pode patrocinar seus sonhos. Meu povo, é preciso, Deus precisava e precisa hoje transformar
seu modo de pensar, seu modo de ver a vida, seu modo de reagir, seu modo de sonhar, seu modo de enxergar as coisas. Ninguém entra na promessa com a mentalidade de escravo. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, neste momento, meu Pai, eu entro na Tua presença. Senhor, eu sei que nesse instante tem muitas pessoas que estão aqui, meu Pai, unidas em oração comigo. Eu oro por todos aqueles que mandaram mensagens, meu Deus, colocando nomes nesta corrente de oração. Pessoas doentes, pessoas que estão orando por seus familiares. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita nesse instante, nesta madrugada, todas as pessoas. Senhor, aquele que estiver doente, toca, meu Pai, nesse coração e liberta esta pessoa agora. Tira o mal, tira toda a aflição, tira toda a angústia. Manifesta, Pai, o teu poder nesse instante e abençoa, Jesus, estas pessoas neste momento. Pai, eu clamo a Ti nesse instante, visita as famílias, Deus restaura este lar, essa paz, a felicidade, liberta os filhos, visita nesse instante aqueles que sofrem com depressão, com ansiedade. Tira essa ansiedade, Pai, tira esse aperto do peito, tira essa angústia. Jesus, eu te peço agora, faz um milagre nessas vidas, faz uma mudança acontecer. Deus, escuta a minha oração e responda, fazendo com que haja felicidade na vida dessas pessoas, que em nome de Jesus, nesse instante, todos aqueles que estão orando comigo sejam abençoados, que aconteça um milagre neste momento, em o nome de Jesus. Se você está com o seu copo com água, levante para os céus. Pai, consagra esta água, transforma esta água, meu Pai, no remédio, no calmante que vai fazer essa pessoa dormir, vai fazer essa dor desaparecer, esse câncer secar, esse tumor sumir de uma vez por todas. Consagra esta água no nome de Jesus. Amém. Beba da água agora, beba desta água com muita fé, pegue um pouquinho desta água, passe no local da enfermidade, passe onde dói, passe no caroço, lave a ferida, lave suas vistas e creia no milagre, creia, receba em nome de Jesus. Olha, eu quero convidar você, se esta mensagem, esta oração te abençoou e você quer uma mudança de vida, você está cansado de tentar, de pular de igreja em igreja, e você quer realmente conhecer esse Deus, você espera um novo ano, um ano de felicidade, de paz. Então eu quero convidar você,
Nesta quarta-feira eu estarei fazendo a oração e ministrando a palavra profética às 7:30 da noite, aqui na nossa igreja, no Caxambi, Ministério Betel Caxambi, às 19:30, na rua Caxambi 442. E no domingo às 10 horas da manhã. Então, nesta quarta-feira e no domingo às 10 horas da manhã, eu convido você para estar conosco. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Olha, nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta com mais uma palavra, mais uma oração para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Domingo das grandes oportunidades. Davi perguntou: o que farão ao homem que derrotar esse gigante e tirar a vergonha de Israel? Muitos perderam suas oportunidades e hoje carregam vergonha, humilhação e portas fechadas. Mas este é o tempo de Deus te levantar. É hora de tomar posse da nova oportunidade que o Senhor está preparando para você. Assim como Davi, enfrente o gigante. Mude a sua história. Saia da vergonha. Neste domingo, às 10 horas da manhã, na Betel de Caxambi, Rua Caxambi, número 442, Rio de Janeiro. Ministério Betel, a casa de Deus, a porta dos céus.